Quem, Rafael? Bom, analisando a fala do Dr. Manuel e da Cris Lauer, dá para entender que destoam muito, né, quando o caso é ter educação, né, principalmente na fala. Nós entendemos que o Dr. Manuel aceitou bem a crítica, muito bem o que ele falou. A imprensa tem esse papel mesmo. Eu não me informo, mas eu dou a minha opinião aqui. Então, se quer receber ou não receber, o problema é teu. Mas eu estou aqui realmente para serviço, né, do ouvinte aí que está nos ouvindo, o telespectador. Então, eu acho que tem que ser respeitado sim, mesmo que a crítica seja ácida, né? Quanto a Cris Lauer, ela tem que entender que o mundo não gira no seu redor. Né? O mundo não está só com a Cris Lauer, né? Ontem nós deixamos bem claro aqui que eram a crítica sobre aquelas ausências dos vereadores. Inclusive eu fui firmemente crítico quanto, inclusive, às ausências que foram justificadas. Porque o vereador não tem saído do município. Essa é a minha opinião. Então, Cris Lauer, realmente o mundo não gira, né, ao seu redor. Aí, claro, não adianta ficar fazendo live nas redes sociais, porque isso não é papel de vereador. O papel de vereador é realmente usar, né, da formalidade que a Câmara te dá, que oferece, para participar. Como, por exemplo, as sessões, como, por exemplo, as audiências públicas. Inclusive, como a senhora já se diz muito opositora, assim como outros vereadores, né, da própria prefeitura aí, do próprio prefeito Ulisses Maia, deveria estar participando realmente, porque trata-se, né, de dinheiro público e que precisa ser fiscalizado. E também essas questões de números que a senhora inclusive colocou, né, se referindo que há que não condiz os números com a realidade, né, com as questões da saúde. Bom, isso aí, realmente, se você sabe exatamente, né, sobre essas questões divergentes, então precisa ser denunciado. Então, a participação da senhora dentro da audiência pública também faz parte. Não adianta estar tendo uma audiência e estar dentro do seu gabinete. Eu acho que, pela formalidade da Câmara, não te permite debater sobre o caso, né, conversar sobre o caso. Então, se há uma denúncia realmente grave, né, quanto a esses números, por favor, né, faça aí um serviço para a população. Eu sou diferente da senhora. A senhora é vereadora, foi eleita para tanto. Então, a única coisa que eu lhe peço, né, que a senhora vá até o Ministério Público e demonstre essas provas de números que estão fora da realidade, porque é uma denúncia muito grave. Aguinaldo Vieira. Bom, o que esperar de uma vereadora que conseguiu votar contra a ata da própria sessão, né, anterior? Então aí você já vê o nível da senhora que lá está. E como já foi dito aqui, ela assina o atestado de burrice ao dizer que estava no gabinete e não foi participar da audiência. Que na hora que estava o secretário de Saúde lá na audiência pública, ela recebia, né, acho que 4, 5 milhões de mensagens dos funcionários da saúde dizendo que aqueles números estavam errados. Ela que gosta de causar, poderia ter então descido naquele momento e feito aquele estardalhaço que ela gosta de fazer para se aparecer, mas não fez. Aí disse que os números estavam errados, eram mentirosos, não compactuava com a verdade aqueles números. Vamos esperar agora ela ter coragem de ir ao Ministério Público e comprovar esses números. E ao dizer que aquilo ela não ia participar de uma palhaçada, ela disse então que todos os vereadores que lá estavam eram palhaços, que seus amigos, né, colegas de trabalho, eram palhaços também. Então, dizer que esses números não condizem com a realidade, é interessante ela provar. E sendo verdade, ótimo, é uma excelente denúncia. Mas o problema é se não se comprovar, né? Se ser apenas denúncias de WhatsApp. E aí vai ficar chato. E a diferença realmente ficou gritante entre o gentleman Manuel Sobrinho, que já disse, e ele assina uma nota que ele até postou nas redes sociais, né, explicando a situação, e ele assina Manuel Sobrinho, médico e vereador. Então a preferência por ser médico é maior do que de ser vereador. Ah, mas então ele que não seja vereador, se ele foi candidato e lá está, é porque tem muita gente que gosta do trabalho dele. Então, por mais vereadores do nível do vereador Manuel Sobrinho aqui em Maringá.
E claro, como eu já disse, menos Dudalina e menos luzes na cabeça. Ó, para situar o Naman e o Fernando Tupan, 2 audiências públicas. Na segunda-feira, prestação de contas da saúde. Na terça-feira, prestação de contas de toda a questão financeira do município. Muitos vereadores não compareceram, fizemos críticas. E aí uns assimilaram bem, Naman, outros nem tanto. Existem, após esse período da pandemia, nós nos acostumamos a ser não presenciais em muitas coisas. E eu acho que esse é um fato que vai acontecer em alguns momentos. Porém, numa situação dessa, em que a gente vem de um processo na saúde extremamente grave, né, em que as verbas foram tratadas sem muitos critérios, até pelas emergências, eu acho que torna-se necessário que a gente avalie essa situação de uma forma diferenciada. Então, se há uma denúncia, isso deve ser colocado até na própria audiência, né? Acho que os vereadores deveriam ir para essa audiência preparados com os números, com os dados, e não se esconderem e depois dizer que os números são falsos. Acho isso uma incoerência, não faz muito sentido isso. Agora que diz que existem esses números, então que se tomem as providências, que se apresentem, que se mostrem. E a presença de um vereador em momentos como esse, saindo de uma crise na saúde, é extremamente importante que eles estivessem lá. Eu discordo completamente dessa ideia de que a gente pode exercer dupla profissão. Quando a gente representa um público, quando a gente representa uma população, a gente tem que se entregar a esse trabalho. Não será uma pessoa ou duas, mas são alguns milhares, né, de votos que foram dados para que essas pessoas sejam representadas. Então, fica difícil quando se tem um momento crítico como esse que a gente está vivendo na saúde, já há alguns anos, em que as verbas, como eu disse, foram dadas aí sem muito critério, até pela emergência. Não se teve tempo até de se fazer as coisas, que os vereadores não estivessem presentes. Eu entendo que é extremamente importante que os vereadores tenham essa consciência de avaliar melhor aonde eles devem estar num momento crítico como esse da cidade, da saúde, em todo o país, inclusive na nossa cidade. Fernando Tupan, sua vez. Olha, quando eu ouço um parlamentar falando o que ela falou, eu vou te falar uma coisa, me dá um tédio, sabe? Eu fico entediado porque essa desculpa que ela deu já há mais de 20 anos eu ouço o vereador que não tem compromisso com o mandato falar, sabe? Eu acho que, por exemplo, assim, eu discordo da decisão do doutor aí não ir para uma audiência pública da saúde. Ele deveria estar lá, porque ele deveria ter compromisso com o mandato, independente se ele é médico, se ele é administrador de empresa, se ele é qualquer coisa. E vou te falar uma coisa, Rico. Ele, como vereador, se declarar que está atendendo e não cobrando assim, pode vir o Ministério Público e incomodar ele. Então, ele tem que rever várias coisas, assim, quando está no exercício do mandato, pede fazer outras. Então, não tem desculpa, estou atendendo, estou fazendo isso. A função do vereador, quando ele é eleito para defender o povo. E onde que ele defende o povo? No parlamento. Se ele não está no parlamento, ele não tem compromisso com o mandato. E a Cris Lauter, agindo daquele jeito, ficando em cima, e daí atirando para tudo que é lado, isso não existe. Isso é falta de preparo. E, olha, ela é de esquerda, não é... Direita, é de direita. Bem direita. De direita? E qual é o partido dela? PSC daquele pastor que foi preso lá no Rio de Janeiro. E se for falar quem foi preso por conta de partido... deixa o Fernando conclui. Não, o presidente do seu partido também foi preso, Roberto Jefferson, né? Conclui. Não é meu partido, não sou afiliado. Calma. Prova que eu sou afiliado. Fernando Tupan, você me causa tumulto numa hora dessa. Vai, Fernando, conclui, por favor. Paulo Caetano, tem que resolver essas coisas. Lugar de vereador, quando tem qualquer coisa relacionada ao mandato, tem que ser na Câmara. Não tem que ficar dando desculpa, falando nada. É posição. Ele, quando assumiu a candidatura, ele assumiu para acompanhar, para
fiscalizar a prefeitura. E o único jeito de você fiscalizar é você trabalhando. Não é ficar recebendo o Joãozinho, a Mariazinha, porque você tem outros horários para fazer isso. Se falta horário durante o dia, você pode receber na Câmara à noite, de madrugada, a hora que quiser. Então, vamos ter vergonha na cara, pelo amor de Deus. Ó, é só tweetzinho, tá? Pamela, você pediu a palavra, vai lá. Não, eu ia dizer justamente o que o Tupã disse. É louvável o doutor estar atendendo pessoas, estar atendendo de graça. Isso é admirável. Mas nós precisamos entender e separar que a obrigação do vereador, e ele é eleito para fiscalizar e legislar. Esse atendimento individualizado não é função do vereador. Então, é preciso que a gente reconheça, faça essa análise e realmente pode até acarretar um problema. E como eu disse, né, e vou reforçar novamente, estar numa audiência pública sobre a saúde do município é tão importante quanto. Lembrando que foi uma reunião aí de 2 horas e pouco. Então, nessas 2 horas e pouco, é só não marcar o paciente, marcar depois ou marcar antes e dá tudo certo, doutor Manuel. Rigon, 30. Não, só para dizer que, por conta dessa coisa, eu descobri que o vereador tem carga horária, tem lá no 30 horas. Então, como cada sessão, são 2 por semana, cada sessão não dura 15 horas, então há espaço, sim, na agenda para atendimento, para fazer o que for. Todo mundo teria que ir, então. Exatamente, eu acho. Inclusive, o vereador, está na lei orgânica, ele legisla sobre o perímetro urbano. Não tem nada que vai para Curitiba, não. Essa é a minha opinião. Se for para Curitiba, tem que ir todo mundo. Outra coisa, político não pode ser profissão. Político tem que ser uma dedicação, uma devolução do que a comunidade fez por você. Tem que partir da própria pessoa. Não é profissão, porque muita gente, por exemplo, não vou falar nome, mas tem pessoas aqui que são políticos que você só conhece porque é político. Tem engenheiro que nunca fez uma casinha de cachorro e é político, mas se apresenta como engenheiro. Então, político não é profissão.